Então, eu quero apresentar agora a prova do Routing Problem. Eu acabei me embolando, eu me lembrava que a prova era relativamente fácil e eu acabei me embolando em algum ponto técnico da prova. E a prova realmente ela é fácil. Ela é uma prova simples. Em particular, ela é uma prova consideravelmente mais simples do que a prova do Teorema da Incompletude. Ela tem uma estrutura muito mais simples do que a prova do Teorema da Incompletude. Ela é uma prova por diagonalização. Mas como todas essas provas que a gente está vendo, ela tem alguns pontos técnicos e se você se perde em algum ponto do fio da meada, a coisa vira um angu de caroço que depois você não consegue desencaroçar. E foi isso que aconteceu comigo. Eu me perdi em um elo lá do argumento diagonal e aí eu não consegui mais estruturar o argumento. Então agora eu vou fazer o argumento certo e vocês vão ver que, na verdade, ela é sim uma prova bastante simples. Eu vou começar a partir desse ponto aqui do artigo, e que começa mostrando a estrutura bem informal, é a estrutura informal da prova. E a ideia é a seguinte: é uma prova por contradição. Ele começa tentando estruturar uma prova por contradição, em que ele mostra a seguinte ideia, que se essa função, que é a função que o Hofstadter chama de terminate, então essa é a função lá que o Hofstadter chama de terminate, interrogação. Se essa função existisse, essa função tem algumas características. Em primeiro lugar, essa função é uma função que é totalmente computável. Então, essa função ela tem que dar uma resposta para todos os programas. Ela tem que dar uma resposta para todos os programas. Ela não pode se dar ao luxo de travar essa função terminate, porque ela é uma função totalmente computável. E ela tem que sempre dar a resposta correta. Ela tem que dar a resposta sim quando o programa termina, e ela tem que dar a resposta não quando o programa não termina. Então, o fato dessa função ser totalmente computável vai ser o que vai permitir estabelecer a prova por contradição. Porque a existência dessa função, nós vamos, assim, nesse primeiro argumento informal, nós vamos definir, então, essa outra função G, esse outro programa G, em que a gente vai decidir que se esse programa para, ele vai entrar num loop eterno. E aí, obviamente, é essa a ideia da contradição. Quer dizer, a gente está escrevendo um programa aqui que é muito parecido com o paradoxo do mentiroso, é muito parecido com a função G que diz que eu não sou provável. O argumento aqui é muito parecido com todas essas strings que se contradizem. Então, essa G, o Halt diz que ela termina, mas quando o Halt diz que ela termina, ela entra num loop eterno. Isso aqui seria um loop que poderia ser naquela linguagem pseudo-C que eu tenho trabalhado. Isso poderia ser em pseudo-C qualquer coisa parecida com isso, né? While true, e fica nesse loop aqui eterno. Então, se o Halt diz que ela termina, ela não termina, e se o Halt diz que ela não termina, ela termina. Então, isso é muito parecido com o paradoxo do mentiroso. O problema dessa prova muito informal e muito fácil de entender é que não é óbvio que essa função, da forma como a gente escreveu, ela não está cheating, porque eu estou fazendo uma G que chama a função terminate. Ela faz uma chamada para a função terminate. E ao fazer essa chamada pela função terminate, isso fragiliza a prova, porque eu sou obrigado a dizer, olha, a Halt não funciona só porque eu estou fazendo um programa que chama a própria Halt. E aí ficaria aquele argumento, existe algum caso que não seja esse caso recursivo que vai dar problema? Porque senão poderia dizer, olha, a Halt vai funcionar em todos os casos em que você não está chamando ela própria. E, na verdade, o buraco é muito, muito, muito mais embaixo. Não é só o problema do uso da recursão
que vai dar problema. A fragilidade da Halter é uma fragilidade muito mais intrínseca. Então eu vou conseguir construir uma prova por contradição que vai mostrar que essa função ela não tem como existir, e independente dessa questão de ter a chamada recursiva ou não. E essa prova muito mais forte é a prova que está escrita embaixo. Então, vamos ver essa segunda prova. Vamos ver essa segunda prova. Essa segunda prova foi a prova em que eu me embolei. Foi uma prova em que eu me embolei. E eu vou mostrar qual que é a prova correta e onde foi que eu me embolei. A prova correta, ela parte do pressuposto seguinte. A função Halt que eu estou tentando criar, ela é, novamente, essa função H. Ela é essa função H, que é uma função totalmente recursiva. É uma função totalmente recursiva. E essa função H é um pouquinho diferente da função terminate que o Hofstadter estabelece, porque ela vai ser uma função que tem o programa e tem o input. Isso aqui é o índice do programa, né? Então ele vai dizer é o índice do programa ou o programa em código o programa codificado com numeração do tipo numeração de Gödel, isso não importa para o argumento. Mas vamos considerar que isso aqui é o índice do programa. Porque eu estou usando um argumento aqui numerativo. Então, isso aqui eu tenho um programa do índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4, com os programas corretamente numerados. Então, h de x vai me dizer o seguinte: se o iésimo programa para o input x ou 0 se não. Vamos lembrar que os programas que eu estou considerando aqui são todos programas que computam funções. Os meus programas aqui são todos programas que computam funções que recebem um número natural e cospem um número natural. Então eu estou computando, os meus programas computam funções desse tipo. E eu quero saber se o meu iésimo programa, ele, ao receber essa função, ele para ou não. Na verdade, os meus programas agora não são funções, né? Eles são funções parciais. Então, o meu programa ele pode, ao receber um número natural, ele pode cuspir um outro número natural, ou ele pode entrar ali em loop eterno, e é nesse sentido que eles são funções parciais. E eu quero que essa função está justamente me dizendo o seguinte: para qual input ele se comporta corretamente como uma função, ou seja, ele me dá uma resposta, e para qual input ele não se comporta corretamente como uma função, esse aspecto da função parcial, em que ele vai dar um loop eterno. Agora, preste atenção nesse detalhe, porque esse detalhe é importante. A h é uma função total. A h não tem o direito de travar, mas os programas enumerados, que são os inputs da h, eles sim podem ser funções parciais. Então eu tenho essa h, que é uma função de n para n, né? Embora esse n aqui é só 0 e 1. E essa função é total, mas os inputs, o primeiro input da h é um i que indexa programas. Ele não está indexando funções, ele está indexando programas. E esses programas implementam funções que podem ser funções parciais. Então, cuidado com essa distinção. Ok, tudo bem. Agora vamos ver qual que é a encrenca. A encrenca é a construção dessa função, e aí é onde eu me embolei no argumento da diagonalização, que é a seguinte. Essa função ela é construída a partir dessa f,
E essa f é o seguinte, essa f é essa mesma f que está aqui. Ela é uma função... Ah, não, perdão, desculpe. Essa f não é a mesma, porque essa f é uma função total. É uma função total. Então, cuidado, essa notação aqui acabou de ficar desajeitada. Porque isso aqui é uma f que é o input da H. Então, não vou chamar isso aqui de f, não. Vou chamar isso aqui de... porque f é uma letra tão boa para função, né? Eu já gastei f, já tem g, já tem h, i está gasto. Estou ficando sem letra aqui, hein? Vou chamar isso aqui para antes. O que tem antes de f? Também já está gasto. Estou ficando sem letra do alfabeto. Eu vou chamar isso aqui de f de escola. Vou chamar isso aqui de f de escola primária. F com letra de segunda série. Vamos fazer essa distinção. Essa F aqui, que é a F com letra de primeira série, é que eu estou considerando que são os inputs dessa H e podem ser funções parciais. Agora aqui eu estou falando de uma outra F arbitrária aqui, que é uma função total. E esse é o detalhe. É qualquer F. Qualquer F. Então, para qualquer função computável arbitrária, e essa função aqui ela tem uma característica. Essa função f aqui é total, e ela é uma função que é de n, e está vendo que ela é binária. Então, ela vai cuspir aqui 0, 1. E isso aqui, essa construção aqui não é acidental, tá? Não é acidental que essa F está ficando muito com a cara dessa H. Reparem, as duas totais, as duas recebem NN e as duas cospem 0 e 1. Isso aqui não é um acidente. É daí que vai sair a diagonalização. Então, eu estou construindo uma G que recebe uma F qualquer F. Essa G é uma função que é parcial. Então, essa G é uma função parcial e ela já está na cara que é parcial, porque para alguns valores ela é indefinida. E essa G, que é, então, parcial de N, parcial de N para, na verdade, 0, eu só vou ocupar o 0 aqui, mas eu poderia colocar 0, 1. Eu só vou ocupar o 0. Olha o que ela vai fazer. Ela vai ter o valor 0 se f de... Ela tem um parâmetro, que é esse parâmetro i, e se f de ii for igual a 0, ela retorna 0. Se f de ii for diferente de 0, f de ii for igual a 1, só pode ser 1 porque essa função aqui é uma função binária. Ela dá indefinido, que no nosso paradigma aqui, esse indefinido significa que ela entra em loop. Então, essa função que é parcial, se f de ii for diferente de 0, essa função entra em loop. Agora, existe um detalhe aqui, que é importante. A gente está assumindo que f de ii é uma função totalmente computável. Isso aqui é uma coisa muito importante. É uma função arbitrária, mas a gente está assumindo que ela é totalmente computável. Se f de ii é totalmente computável, então a G também é computável.
ela também é computável. Ela é computável no sentido de ser parcial. Ela é computável no sentido que eu consigo escrever uma máquina de Turing, eu consigo escrever uma máquina de Turing que implementa a G. E no sentido de que todas as operações que ela está fazendo aqui são possíveis de serem implementadas. Ou seja, a chamada da F é possível de ser implementada, a duplicação de parâmetro para chamar a F é possível de ser implementada, a decisão de fazer o branch, se o resultado da F der zero, diferente de zero, é possível de ser implementada, o retorno do zero é possível de ser implementada, e esse loop eterno também é possível de ser implementada. Então, tudo que essa função de G faz, se a F for possível de ser implementada, a G também é possível de ser implementada. E isso vai aparecer, ele vai mostrar isso mais embaixo, mostrando o que seria uma possível implementação dessa G. Então, agora eu queria realmente destacar aqui uma diferença importante, tá? Que é uma diferença entre o que é a função, o que é a função G, e o que é o programa que implementa a G. Então, existe um programa que implementa a G que ele está sendo mostrado aqui, que aqui está escrito em pseudocódigo, e aqui mostrando justamente tudo que ela faz, mostrando que é computável. Então, o fato de poder fazer a chamada, duplicando o parâmetro, de poder verificar qual que é o valor do parâmetro, de poder tomar a decisão com o branch, de poder retornar zero e de poder fazer esse laço eterno, tudo isso computável. Esse programa que implementa a G, ele chama de o índice desse programa. Esse programa, por ser computável, e lembre-se que é o seguinte, nós estamos indexando, quando nós indexamos aquela lista grande de programas, é o índice de todas as funções parciais. É o índice de todas as funções parciais. Esses detalhes são todos, assim, muito importantes. A gente tem o índice de todas as funções parciais, que são os inputs da nossa função h, e entre os possíveis inputs da nossa função h, que são os programas que implementam funções parciais, nós vamos ter um programa que implementa esta função parcial, que é o programa E. Então, o E é o índice da implementação dessa função parcial. Ok? Que é o que ele está escrito aqui nesse parágrafo. Olha aqui. Pelo fato de G ser parcialmente computável, tem que haver um programa E que computa a G, dado a assunção de que o nosso modelo de computação é Turing Complete. E que, portanto, esse programa é um dos programas que nós podemos chamar e que nós podemos usar como input na função H, que é a nossa função de parada. E agora, e aí é que está o pulo do gato, agora nós vamos usar esse argumento, e aí é que está o argumento da diagonal. Nós vamos mostrar que o valor h é E, ou seja, o valor da função Halt, chamado no índice desse programa, e usando o índice desse programa como input, vai ser diferente do valor dessa função f, usando o índice desse programa como input, duas vezes. E agora vamos lá, porque agora é onde tudo vai acontecer. Olha aqui. Se f for igual a zero, f é igual a zero, então g de E é igual a zero, a função retorna. Nesse caso, o h de E
tem que ser igual a 1, porque o programa para o input E. Tá entendendo? O programa E que implementa a G, quando chamado com o valor E, vai dar f de E igual a 0. Eu vou estar indo nesse caso. Eu vou retornar 0, o programa para. Então, h de E tem que ser igual a 1. Mas se f de E for diferente de 0, se f de E for diferente de 0, o g de E vai ser indefinido. Eu vou cair naquele caso do loop. Eu vou cair aqui no loop forever. E nesse caso, o h de E vai ser igual a 0. Ou seja, se FE for diferente de 0, eu vou entrar nesse ramo do loop. A G de E ela não vai parar. E o H de E, quem me diz como que a G, que é representada pelo EEsimo programa, se comporta quando ela tem um input E, ela se comporta não parando e o h de E tem que ser igual a 0, porque o programa E não para o input E. É o que está escrito aqui. Então, o que é importante aqui dessas duas declarações é o seguinte: eu não conheço a f, porque a f é uma função arbitrária, ela é qualquer função não computável. Vocês já estão entendendo onde é que isso vai chegar, né? Só que qualquer que seja essa f, ela é diferente da H na entrada EE. Só que agora a casa acabou de cair. A casa acabou de cair porque essa f não pode ser igual à função h, porque existe pelo menos um valor, e esse valor é justamente o índice do programa G, que a gente viu que ele tem que existir, em que a f é diferente da h. Mas a f é qualquer função computável. Ela é uma função computável arbitrária, com 2 argumentos. Ou seja, não vai existir nenhuma função arbitrária que seja totalmente computável que vai ser possível de ser compatível com H. E, portanto, não existe H que seja totalmente computável. E esse, finalmente, é o argumento. Onde eu me embolei, onde que eu me embolei na prova, e aí a prova não saiu de jeito nenhum, nem por aleluia, foi quando eu tentei achar a correspondência da diagonalização, fazendo a correspondência direta. Eu tentei fazer uma correspondência direta dessa função h, com a g. Dessa função h com a g. Então eu tentei rapidamente, encontrar a diagonalização de uma forma direta. E a diagonalização aqui não é mais de uma forma direta, ela é uma diagonalização de uma forma indireta. O que eu estou mostrando aqui é que a existência da G mostra que essa função f é a f arbitrária, que está entrando no lugar da H. Esse é o argumento diagonal. Agora vamos ver esse diagrama e vamos ver se a gente consegue entender ele também. Vamos ver se esse diagrama esclarece um pouco o que está acontecendo. Vamos ver se ele esclarece aqui. Isso aqui, o que ele está enumerando aqui, nessas is, esses is são os índices de diferentes programas. Índices de diferentes programas. Cada programa implementa
uma função parcial. Cada programa implementa uma diferente função parcial. E os J's são os diferentes inputs. Bom, na verdade, vamos tomar cuidado aqui para não embolar novamente. O que ele está mostrando aqui são, olha aqui. Isso aqui são diferentes possíveis f e j, são diferentes possíveis f de j, que eu estou colocando aqui o input i e o input j. Então, vamos considerar só isso. Aqui, ó. Eu tenho aqui uma função, então, fj, que é totalmente computável. Por ser totalmente computável e ser binária, ela só pode ter uns e zeros. Ela só pode ter uns e zeros. E ela não pode travar. Ela não pode travar. Então, isso aqui seria então o valor de uma dessas possíveis funções. Vamos provar dessa forma, que vai ser mais simples pensar dessa forma. Não vamos pensar em termos de programas inputs, não, porque essa f e j aqui é uma função arbitrária, é uma função qualquer. Vamos tentar construir o argumento dessa forma. Eu vou... Deixa eu buscar minha caneta aqui, que eu vou tentar construir o argumento assim. Olha aqui. Isso aqui é uma candidata. Isso aqui é uma candidata a ser uma função, aquela função que, então, ela é de n para um valor 0,1, né? Para um valor entre 0 e 1. Então, aqui é o primeiro parâmetro da função, aqui é o segundo parâmetro da função. Vamos lembrar que isso aqui continua indefinidamente, da mesma forma como isso aqui também continua indefinidamente. E aqui são as saídas da função, que como essa função binária, essas saídas têm que estar entre 0 e 1. E o que poderia estar aqui nessas casinhas são valores completamente arbitrários. Então aqui está 0, mas poderia ser 1. Aqui está 1, mas poderia ser 0, porque vamos lembrar, essa função é uma função arbitrária. O que é importante a gente pensar, e aí é que vai aparecer o argumento diagonal, é que qualquer que seja essa função f, por mais que eu tente aqui rebolar para colocar diferentes valores aqui de 0 e 1, a gente vai descobrir que essa função não pode, ela não tem como ser a h e j. Ela não tem como ser a função que me diz se o iésimo programa para um input j. E por que não? Porque, reparem aqui, o f de i aqui é 1, aqui 0, aqui 0, aqui 1, aqui 1, e aqui 0. Então, isso aqui são simplesmente os valores que estão nessa diagonal. Beleza? Aqui são os valores da g de i, que são valores que dizem o seguinte. Quando os valores dessa diagonal são 1, ela entra em loop, ela não para. Quando os valores são 0, ela entra em loop, etc, etc e tal. Até aqui, tudo bem. Então, não tem nenhum problema. A questão aqui que vai ser realmente um angu de caroço é que essa H, em alguma linha, em alguma coluna, na verdade, vai ter alguma coluna dela, vai ter uma das colunas delas, que eu não sei onde está, pode estar em qualquer ponto aqui, então pode estar longe. Mas vamos supor que seja a coluna 4. Vamos supor que seja a coluna 4. Mas não importa que coluna seja. Vai ter alguma coluna em que vai estar o eésimo. Vai ter aquele eésimo programa. E esse eésimo programa, quem que é? Ele é o programa que implementa a função g. E esse programa que implementa a função g,
repara o seguinte. Nessa casinha aqui, ele é indefinido. Então, a função h, que deveria estar aqui embaixo, o h de E, que está aqui, porque o E aqui, 4, 4, então esse h de E nessa casinha, aqui ele tinha que dar 0, porque aqui a função entrou em loop eterno. E, no entanto, essa f, ela deu 1. E foi justamente ser 1 que fez com que ele entrou em loop eterno. Se o programa E não tivesse na coluna 4, deixa eu apagar um pouco essa bagunça. Se o programa que implementou a função g, vamos supor que o índice dele estivesse nessa coluna. Porque isso é que é a força da prova. Não importa onde ele esteja. Se esse programa estivesse nessa coluna, sambaria do mesmo jeito. Porque aqui a gente teria a H de E, ela estaria aqui, né, o H de E, e o H de E aqui, ele teria que dar 1, porque nessa célula aqui da diagonal, a F de I é 0, a G de I não trava e a H de E tinha que dar 1, indicando que o programa halt. Então, qualquer que sejam os valores que eu coloque aqui, eu posso colocar qualquer combinação de zeros ou 1s aqui nessa matriz, a F de I vai me dar uma certa combinação que vai tornar essas duas células aqui incompatíveis com a H de alguma forma. Vai ter pelo menos aqui um número aqui nessa diagonal que vai tornar a H uma H errada. Isso para qualquer função totalmente computável binária. Então, se nenhuma função totalmente computável binária serve, é porque essa H não é totalmente computável. Então, ele é um argumento que tem suas sutilezas. Eu recomendo vocês fazerem esse exercício que eu fiz, que é realmente aquela brincadeira que eu disse, de não provar com os olhos, de não estudar com os olhos, realmente provar com a mão. Então, esse artigo é um artigo da Wikipedia, do Halting Problem. É um artigo que está bem fácil de aceder. Então, Halting Problem. Essa parte da prova é uma parte relativamente pequena, mas vale a pena fazer aquela tentativa de realmente provar com a mão. A partir daqui, tentar copiar um pouco o argumento, tentar reescrever um pouco essas provas, mas em termos de complexidade, é uma prova que é ordens de grandeza mais simples do que a prova do teorema da incompletude. Então, vale realmente a pena entender isso. Porque, como eu disse para vocês, as duas provas estão muito ligadas. A existência da incompletude está diretamente ligada à existência da não computabilidade e vice-versa. Então, tentem trabalhar isso um pouco e nós voltamos a nos falar na terça-feira. Até já!